Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Fran, você está no Sonhos e Livros e o vídeo de hoje é um vídeo de tag. Bora começar? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje trouxe uma tag pra vocês que eu achei bem legal, que é a tag Frases de Mãe. Então, eu vou lendo aqui as perguntinhas e vou contar pra vocês que livros eu escolhi pra responder essa tag e vou mostrar pra vocês os que eu tiver aqui comigo. E se porventura tiver algum aqui que eu não tenha físico, vou deixar pra vocês a capinha aqui do lado. Mas antes da gente começar essa tag, se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo, ative o sininho pra ficar por dentro das novidades aqui do canal e, é claro, não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, que me ajuda demais na divulgação. Lembrando que todos os livros citados aqui, que qualquer livro, qualquer produto que você quiser adquirir nas lojas da Amazon, Submarino, Americanas e Bom Preço, todos os links para vocês aqui no box de descrições. Comprando por esse link você não vai pagar nada mais por isso e estará me ajudando com uma pequena comissão que faz com que eu possa investir mais em conteúdo aqui pro canal, que eu possa investir em mais materiais e em diversas outras coisas. Sem mais enrolação, bora para a primeira pergunta? Eu vou contar até 3. Um livro que você não via a hora de acabar. Um dos livros que me irritou muito e que eu não via a hora de acabar foi A Herdeira, da Kiera Cass. Não é segredo pra ninguém que eu não gostei desses últimos 2 livros, que pra mim bastava a trilogia principal, então eu não gostei desse livro aqui. Foi um livro bem arrastado pra mim, foi um livro bem complicado que eu não via a hora de acabar, porque eu achei ele um pouco desnecessário. Acho que podia ter parado nos 3 primeiros. 2. Se você falar isso de novo, te arrebento os dentes. Um livro que você não suporta que falem mal. Eu não vou dizer o livro, eu vou dizer o universo inteiro, mas eu trouxe um aqui pra representar e eu estou falando do universo dos Caçadores de Sombras. Trouxe o nosso primeiro livro aqui, então, dessa jornada aí dos caçadores, né, Cidade dos Ossos. Foi um livro que eu reli recentemente, então terminei de relê-lo, né, essa semana. E, gente, que delícia. Eu não canso de falar dessa história, eu não canso de adorar esses personagens. Embora em alguns momentos sejam complicados, alguns momentos eles sejam um pouco chatos. Alguns personagens, particularmente, eu não gosto muito, mas é um livro aí que eu, com certeza, tenho ele favoritado na minha vida. É um universo que eu conheci num momento, assim, que eu precisava mesmo voltar para esse universo dos livros e que me ajudou demais. Então, tenho um quentinho no coração sempre que eu releio esses livros e em breve vou reler todos eles. Inclusive, pretendo fazer aí um sobrevivendo à releitura com todos os nossos instrumentos mortais, né, os 6. Pretendo reler também a trilogia das Peças Infernais e dar continuidade em breve no universo dos Caçadores de Sombras. 3. Se você correr, vai ser pior. Um livro que você corre dele, mas sabe que um dia vai ler. É um livro que eu corro dele não é por ele ser grande, não é por ser ruim, não é por nada, mas é que eu fico meio com o pé atrás. Muitas pessoas falam bem, muitas pessoas falam mal, muitos não gostam desse primeiro livro. E eu falando de Corte de Espinhos e Rosas, nessa capa lindíssima que eu adoro. E eu não sei o que pensar sobre esse livro aqui, não sei o que falar pra vocês. Mas eu tenho medinho de ler, tô adiando, mas eu sei que eu terei que ler e provavelmente lerei esse ano de 2021 ainda. 4. Em Comer Se Não Esfria. Um livro que você leu logo que lançou. Bom, um livro que eu li assim que saiu o lançamento dele foi Sol da Meia-Noite. Um livro também muito especial, já fiz um vídeo pra vocês falando sobre ele, todas as minhas percepções e tudo que eu achei desse livro. Vou deixar linkado pra vocês aqui em cima pra quem quiser. Corre lá e dá uma conferida, tá muito bacana. E eu gostei demais, né? Não posso nem falar nada porque tem tanta marcação aqui. E acho que é um livro também xodozinho da minha vida, especial demais. Crepúsculo foi uma das histórias que me encantou muito. Foi num momento difícil também que eu li a primeira vez. Eu tinha saído de um emprego aí que eu gostava demais. Acho que eu tava meio marcada e me ajudou muito a leitura deles. Então, faz parte da minha história, faz parte da minha história como leitora também, não só da vida pessoal, mas também na minha formação como leitora, acho que contribuiu muito na adolescência. Já não era tão adolescente, já era quase adulta, mas enfim, né? Gostei demais e li assim que lançou.
5. Você não é todo mundo. Um livro que todo mundo odeia, menos você. Eu não sei se esse livro aqui se encaixa bem em odiar. As pessoas não gostam dele, eu não sei se por preconceito, não sei se pela temática. Eu leio muitos livros dessa temática. Estou falando sim de um livro adulto, um livro que foi polêmico. Eu trouxe apenas um para representar, na verdade, a trilogia. Estou falando de 50 Tons e eu trouxe o Grey aqui, né, a versão do Christian. E, gente, não posso falar nada também. Xodozinho, gosto demais, foi uma história bem bacana. Assim, sabendo separar o que tá no livro, né, o que é ficção do que é realidade. É uma relação abusiva sem entrar nesse mérito de forma alguma, mas eu acho que pra ficção, pra mim, funcionou muito bem, né, real jamais, mas pra ficção acho que funcionou muito bem, eu gostei bastante. Então, é um livro que muita gente fala mal, mas que eu adoro. 6. Quantas vezes eu já disse pra não fazer isso? Um personagem que mais te irritou e fez burrada. Eu não sei se foi o que mais me irritou, mas foi um que me irritou muito. Também fez parte aí da minha juventude, da minha formação como adolescente. Eu tinha 17 anos e eu costumava lê-los quando lançava. Então era assim, eu acho que lançou um por ano, se eu não me engano, agora eu não vou ter certeza. Eram histórias que eu gostava muito e foi uma parte aí da minha vida que eu comecei a ler muito mais. Então, eu lia quando eu era mais jovem, né, antes dos 15 anos, mas eu acho que depois dos 15 pra diante aí, foi que o negócio deslanchou e que eu costumei a ler muito mais. Eu lia muito fantasias naquela época, muitas fantasias de vampiros, né, muitas histórias assim mirabolantes e fora da casinha. E eu sempre costumava dizer, e acho que ainda penso dessa forma, que eu leio pra sair da minha caixa de conforto. Se eu quisesse ler sobre a realidade, eu li um jornal. Me desculpe quem pensa o contrário, quem não acha que tem que ser assim, mas eu leio realmente pra descontrair e pra fugir um pouquinho desse dia a dia maluco que a gente vive. Então eu tô falando aqui, eu trouxe o segundo livro também pra representar uma série. É uma série de 12 livros, estou falando da série The House of Night. E eu trouxe aqui o segundo livro, Traída, pra mostrar pra vocês. Eu não tô com o primeiro aqui, o primeiro tá emprestado. Uma das personagens que me irritou muito foi a Zoe. Zoe, se eu não me engano, o sobrenome dela é Redbird, acho que é assim que fala, Redbird, sei lá, é por aí. A Zoe. Ela me irritou muito em alguns momentos porque eu acho que ela era uma personagem muito imatura. Eu me identifiquei bastante também com esses livros, principalmente com essa série, acho que pelo crescimento dos personagens, porque a gente acompanha eles desde lá no ensino médio. Então o primeiro livro eu tenho ela entrando no ensino médio. Qualquer hora eu vou tirar um tempinho também pra falar sobre esses livros pra vocês aqui no canal. Acho que vou fazer uma releitura talvez esse ano, se tudo der certo. E vamos colocar eles também no Sobrevivendo à Releitura pra ver o que é que vai acontecer, porque eu realmente não sei se essa série sobrevive à releitura. Eu me irritei muito com alguns aspectos dela na época, então eu espero que ela realmente sobreviva, mas eu não tenho certeza de como vai ser isso aí. E então eu trouxe a Zoe pra marcar essa perguntinha, que ela me irritou muito pela imaturidade, pela falta de pensar um pouquinho mais nos outros. Ela pensava num coletivo, ela queria ajudar todo mundo, mas ela agia muito por impulso. Então acho que essa impulsividade dela me irritou muito, principalmente nos 2 primeiros livros. Acho que depois dá uma deslanchada. Esse livro aqui me irritou demais, algumas atitudes dela, achei que ela era muito bobinha. Então fiquei extremamente irritada e talvez em breve eu conte um pouquinho mais pra vocês sobre esse livro aqui. 7. Não. Quando eu digo não, é não. Um livro que você não lerá, não importa o quanto as pessoas falem bem. Eu não vou dizer não lerei. Não tem nenhum livro que eu possa dizer assim, nunca lerei. Mas tem um livro que eu li, não gostei, não funcionou, que eu ainda não me desfiz dele. Preciso me desfazer dele. Eu tô falando de Um Dia, do David Nichols. Não funcionou pra mim, eu não gostei do livro, não gostei do filme, acho que, não sei, a história pra mim não fluiu, não rolou. Então, eu trouxe aqui Um Dia. Achei bem maçante, pra mim foi complicado fazer a leitura. Eu sempre falo pra mim que eu acho que as pessoas não podem generalizar, né? O que eu penso pode ser completamente diferente do que vocês pensam e tá tudo certo. Gostoso, assim, de existir democracia e de existir a liberdade de expressão, né? O livre-arbítrio é que cada um pense de uma forma, cada um goste do que gosta, obviamente, né? E gosto é igual, né? Que cada um tem o seu. Então eu não gostei. Não adianta, não relerei e ponto. Vou mandar pra frente assim que eu tiver oportunidade. Com essa pandemia eu não tenho saído muito, então assim que as coisas normalizarem um pouco mais, eu talvez disponibilize aí pra troca no Scoob, não sei ainda, vamos ver.
8. Não mente pra mim. Um personagem mentiroso ou um personagem que te enganou direitinho. Eu acho que essa personagem ela vai se enquadrar bem na mentirosa e no me enganou. Eu tô falando da Verônica, do Bom Dia Verônica. Eu não gostei desse livro aqui, já falei pra vocês, dentre os livros de não tão bons assim de 2020, foi um livro que eu esperava ser diferenciado, eu imaginava uma coisa completamente diferente. Uma escrivã da polícia, fazer tudo o que ela fez, mentir da forma como ela mentia, não só para as pessoas no trabalho dela, mas como também pro marido dela. Ela era mentirosa, uma personagem pra mim que não fluiu. A maioria das pessoas adora, talvez esse aqui até devesse enquadrar naquele que todo mundo odeia. Eu acho que seria o inverso, né? Aquele que todo mundo ama, menos eu. Por isso eu não sou igual a todo mundo. Mas não funcionou, eu não gostei, não foi legal. E eu acho que se tiver a continuação, eu provavelmente não vou ler. Vou parar por aqui, fiz várias marcações, mas pra mim não fluiu. 9. Coração de Mãe, Não Se Engana. Um livro que te conquistou pela capa e a leitura foi ainda melhor. Gente, todos os livros da Dark Side me aprisionam pela capa, né? Me fazem babar já pela capa. Mas esse foi um livro assim que eu não conseguia parar de ler em nenhum momento. Eu deitava pra ler, sempre à noite lendo. E foi um livro assim que não deu medo. Foi um livro super tranquilo, um livro super fluido. E eu tô falando do Jack Stripador. A capa dele tá super bonita. Eu acho que esses detalhes das roupas da época, eu não sei, eu acho lindo. Ele é todo bonito por dentro também, eu acho ele muito bonito eu acho ele maravilhoso com esses mapas e tudo, então sou suspeita pra falar, obviamente. As capas de abertura aqui do capítulo, com a caveirinha, eu achei super legal. Em todos eles tem algumas partes do corpo ou alguns instrumentos que eram usados para fazer autópsias. E eu achei que tá bem bacana, bem legal mesmo. E foi um livro que me encantou muito e que eu não consegui parar em nenhum momento. Super indico para quem quiser fazer a leitura. Não é um livro que dá medo, é um livro que te instiga a querer saber mais e conhecer um pouquinho mais sobre a história. 9. Tá chorando sem motivo por quê? Pera aí que vou te dar um motivo para chorar. Um personagem chorão que te fez ter raiva. Eu acho que já passei por aqui o livro, mas tô falando também da Zoe. Em alguns dos livros ela se torna chorona, mas não é aquela constância, não é algo que permanece. Mas em determinados momentos acho que ela fica um pouquinho chorona, um pouco mais emotiva. Talvez pela questão de, como eu já falei, ela ia amadurecendo conforme o passar dos livros, né? Eles vão passando de ano e tudo mais, então eu acho que tudo isso conta o amadurecimento, mas em alguns momentos me irritou bastante essa questão. Não é só ela também, tem alguns dos outros personagens, a Stevie Ray também me irrita bastante, a Erin também e a outra menina, sabe? Alguns detalhezinhos me fogem, que acho que faz muito tempo que eu li, já faz mais de 10 anos que eu fiz as leituras desses livros, então talvez seja uma boa série aí pra colocar no projeto de releitura. 11. Come Só Mais Um Pouquinho. Um livro que fez você dizer, vou ler só mais um pouquinho. Eu estou falando de um livro incrível da editora Intrínseca, que foi A Troca. Tem resenha também aqui no canal, vou deixar linkado para vocês todas as resenhas dos livros que eu falar aqui, que tiverem resenhas gravadas. Foi um livro, assim, maravilhoso. Um livro favoritadíssimo de 2020. Um livro que eu gostei demais. A escritora virou minha escritora, uma das escritoras favoritas. Uma escritora que me tocou muito e me emocionou muito. E foi um livro que eu não consegui parar de ler desde o início até o fim. Então, logo que chegou a caixinha aí, foi no mês de aniversário do Clube Intrínsecos. E foi um livro que aqueceu o coração. Foi um livro muito gostoso e um livro que eu indico para todo mundo fazer a leitura. É um livro aí que ensina a gente em alguns aspectos, que toca em alguns aspectos complicados também, mas que nos mostra a forma como os personagens conseguiram sobreviver a tudo isso e passar por cima. 12. Quantas vezes vou ter que repetir um livro que você teve ou terá que reler ou ler para entender melhor? Na verdade seria reler só, né? Mas eu coloquei um livro aqui que eu preciso ler para entender um pouco a história, porque eu já fiquei sabendo um pouco sobre a história, né, por apanhados gerais, assim, e por falar, por diz que me diz que. Eu tô falando do livro Recursão, também da editora Intrínseca, nessa capa linda aqui, capa dura. Um livro que tá super bonito, adoro demais essas edições da Intrínseca. Gosto muito, na verdade, de quase todos os livros da Intrínseca, então, né,
suspeita pra falar, mas é um livro que todo mundo fala muito bem, mas que dizem que é um pouco complexo, então é um livro que eu tenho vontade aí de entender um pouquinho mais, entender o porquê da recursão e de que forma os personagens são tratados no livro. Por isso eu coloquei nessa pergunta aqui. 12. Não faz mais que sua obrigação. Um livro que você leu por obrigação. Esse, na verdade, eu vou dizer que eu li totalmente por obrigação. Eu li na época do colégio. Eu tô falando de poemas escolhidos do Gregório de Matos, então são vários poemas do Gregório de Matos que tem aqui. Eu não gostei, eu não gosto de poema, não é algo que desce pra mim, não é algo que funciona comigo. Mas eu li aí por causa do vestibular, foi um livro que eu tive que ler, mas foi um livro que eu li, passou, acabou. Acho que foi só pra ler mesmo e passar. Não é algo que eu consigo gravar, não é algo que me marca muito. É um livro que eu comprei num sebo, mas apesar de ter comprado no sebo e já ter ele há muitos anos, é um livro que tá bem cuidado, é uma edição bem velha. Não sei de que ano que ela é uma edição bem velha, não fala nada aqui, pela editora Cultrix. Não faço ideia se a editora existe ainda ou não, acho que não. Mas enfim, foi um livro que eu li por ler, porque eu precisava e passou. 13. Coração de Mãe, sempre cabe mais um. Bom, além de ser uma frase conhecidíssima, né, pra todo mundo, acho que toda mãe já falou isso. Mas ele pede pra citar aqui os próximos 3 livros que você está louco pra comprar. Eu não trouxe 3, eu trouxe 5. Porque eu quero muito continuar o universo dos Caçadores de Sombras, eu preciso continuar. E pra eu poder continuar, eu preciso das Crônicas de Bane, vou deixar tudo aqui do ladinho pra vocês, as capas, então preciso das Crônicas de Bane, preciso dos Contos dos Caçadores de Sombras e preciso da trilogia dos Artifícios das Trevas. Claro que tem outros, mas eu acho que pra eu dar uma continuidade aí esse ano, talvez esses são os necessários, né, pra continuar na ordem correta. São livros que a gente sabe que são um pouquinho salgados, pelo menos pra mim, os preços não são muito baixos, digamos assim, né. Mas eu pretendo, a hora que der uma folgadinha, talvez comprá-los. Vamos escrevendo em tudo quanto é sorteio quando aparece por aí pra concorrer também a livros da Cassandra ou pra concorrer a vale compras, né, em espécie, né, lá na Amazon, que a gente pode reverter aí em compras de livros, mas aguardemos. E por fim, pergunta de número 15. Isso quebra mesmo, não foi você que pagou um livro que você emprestou e voltou irreconhecível. Graças ao bom Deus, eu nunca emprestei nenhum livro que tenha voltado irreconhecível. Acho que também pelo fator de eu quase não emprestar livros, eu não gosto de emprestar livros, então acho que devido a isso, os livros tenham voltado em ótimos estados que eu emprestei, então nenhum deles voltou irreconhecível, folhas caindo, café derramado, sei lá. Nada, graças a Deus, tudo em perfeito estado, então, obrigada a Deus. E é isso, galera, essa foi a tag Frases de Mãe. Espero que vocês tenham gostado da tag. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigada. Não esquece, é claro, de deixar o joinha maroto para ajudar na divulgação aqui do canal. Se inscrever aqui embaixo se você ainda não se inscreveu até agora. E ativar o sininho, assim o YouTube vai te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Por hoje é só. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.